começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kelly e seja muito bem-vindo. Nos vídeos anteriores eu tinha comentado com vocês que eu queria trazer coisas da minha vida, da minha rotina, que eu queria gravar e trazer aqui pro canal. E uma das coisas que eu queria trazer, os devocionais que eu faço, coisas que eu aprendo com a palavra de Deus, e eu queria muito trazer aqui. Se vocês gostarem, eu posso trazer nos próximos vídeos, né? Então, além dos meus vídeos de rotina, das minhas viagens, né, do meu dia a dia, eu quero trazer também pequenos devocionais e também compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo e o que eu tenho aprendido com ele, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês um livro que eu já li, eu acho que umas 3, 4 vezes, mas cada vez que eu leio, eu aprendo algo novo toda vez. Inclusive, eu vou deixar na descrição o link desse livro, mas antes eu quero falar o nome do livro, de quem que é. É um livro de devocional, vai ficar ao contrário aqui, né? Mas depois eu deixo o nome do livro bem certinho e a autora. Esse livro aqui se chama Jornada de Milagres, é um devocional, né? O que é devocional? São pequenos estudos todos os dias, né? Tem um estudo para cada dia da semana. Então, nesse devocional, são vários milagres que são contados da vida de Jesus, que a gente pode tirar aprendizados, né? Um devocional para aumentar a sua fé por meio dos milagres de Jesus. Esses devocionais aqui, então eu leio um por dia, mas como eu falei para vocês, eu já li umas 3, 4 vezes e cada vez que eu leio eu aprendo algo novo. E depois que você tá finalizando o devocional, ele tem essa parte aqui, ó, para você escrever, fazer anotações, né? Tem uma partezinha aqui que você pode estar escrevendo, uma atividade prática, então é bem legal que você já coloca ali o que você aprendeu. Então, o devocional de hoje, eu vou começar pelo número 1, né? Vamos começar do início. Assuma o seu lugar de filho. Então, aqui, o texto, eu vou deixar aqui, tá lá em Mateus, no capítulo 8, nos versículos 14 e 15. Eu vou trazer o primeiro devocional hoje, aí se vocês gostarem, eu posso trazer a sequência, né? Eu não lembro quantos que são aqui, deixa eu ver aqui. São 35, deixa eu ver, só confirmar se é isso mesmo. 35 devocionais. Então, vamos começar. Assuma o seu lugar de filho. Esse tema me chamou muita atenção e depois vocês vão entender o porquê. Porque às vezes tentamos vencer algumas guerras sozinhos. Porque achamos que Deus não se importa. Estava aqui meditando sobre quantas vezes poderia ter contado com a ajuda do mestre para sair de algumas situações e insisti em fazê-lo com a minha força. Como eu me feri. Como me machuquei. Eu poderia ter evitado tantas dores. Eu não vou ler todo o devocional, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Se vocês gostarem, posso deixar o link aqui do livro para vocês estarem adquirindo. Mas eu quero fazer um resumo do meu devocional. Vou ler alguns trechos e a gente vai conversando sobre. Às vezes, nós olhamos as nossas dificuldades e, em comparação com de outras pessoas, pensamos: não é nada tão grave a ponto de Jesus interferir. Você logo pensa algo como: tem gente em condições piores vivendo dores maiores, e isso logo o faz sentir que deve aceitar o que está vivendo. Afinal, Jesus não pararia seus trabalhos difíceis e intensos para resolver uma questãozinha que aos olhos de muitos parece bobeira, certo? Errado. A Bíblia me diz que Jesus fez questão de pegar na mão da sogra de Pedro a fim de curá-la uma febre. Isso mesmo, uma febre. As febres, quando elas acontecem, são sinais de infecção, de alguma doença, né?
Mas aqui a febre está falando no texto que é como algo simples. E às vezes a gente, levando para nossa vida, às vezes acontecem pequenas coisas, pequenas situações que a gente acha que Deus não pode interferir nisso. Para que eu vou incomodar Deus com isso? E não, aqui nesse trecho aqui do devocional, a gente vê que Jesus, ele curou a sogra de Pedro de uma simples febre, né? Não era nada assim grandioso, nossa, curou de uma febre, é um milagre. Não, era apenas uma febre, algo pequeno. Claro, é preocupante, sim, mas não era nada comparado aos grandes milagres que Jesus fazia. Só que aqui o texto, ele nos mostra que nós olhamos essas pequenas coisas, essas pequenas situações, como algo que não são importantes e que Deus não vai se importar com isso. E muito pelo contrário, Deus, ele se importa. Ah, mas eu não vou orar por tal coisa, porque aquilo não tem necessidade, Deus não vou parar, atrapalhar Deus com isso. Não. Deus, ele se importa com as pequenas coisas da nossa vida, né? E a gente limita o trabalhar de Deus. A gente entregar tudo na mão dele, tudo para ele. Deus quer a nossa vida por inteiro, não em pequenas partes. Então, aqui fala que Jesus, ele curou a febre da sogra de Pedro. Coisas simples que Jesus, ele pode fazer por nós, e nós temos um Deus que pode tudo. Se ele pode coisas grandiosas, ele também pode as coisas pequenas, mas a gente acha que Deus não vai se importar. E ele se importa. Então aqui diz, não limite o trabalhar de Deus às circunstâncias. Creia que ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça. Ah, é uma dorzinha chata, não vou incomodar Deus com isso. Por que você não coloca em oração e não pede, Senhor, tira essa dor de cabeça, tá me incomodando. Ah, claro, você vai lá tomar seu remédio, toma, faz a sua parte. Mas por que a gente não pode contar para Deus tudo? Ah, mas eu vou atrapalhar Deus com isso. É uma coisinha tão pequena, tão insignificante. Para Deus, nada que vem da nossa vida é insignificante. Deus, ele se importa com tudo. Às vezes, sequer temos a coragem de orar por algumas áreas, como eu disse agora, né? Então, a gente não ora muitas vezes por pequenas coisas, achando que Deus não vai se importar. E ele vai se importar. Não temos coragem de orar por pequenas áreas, por achar que não receberemos uma intervenção divina. Talvez por culpa, alguém diga algo como: fui eu que entrei nesse vale, logo eu tenho que resolver e sair. Às vezes nós entramos em problemas, em situações que a gente acha que não precisa contar para Deus, colocar isso em oração. Ah, eu entrei nisso, então eu tenho que resolver. Eu entrei nesse problema, então Deus não tem nada a ver com isso. Eu vou resolver. Para que eu vou incomodar Deus com isso? Não. Ele quer que você chegue até ele e converse com ele. Deus, está acontecendo isso na minha vida. Vou repetir. Deus, ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Clame por ele. Diga toda a verdade, o quanto você precisa da intervenção nessa área da sua vida, que tanto tem te incomodado. Às vezes a gente acha que é uma pequena coisinha assim, mas às vezes essa pequena coisinha nos incomoda tanto que a gente acha besteira de chegar até Deus e conversar com ele. Não é besteira. Deus, ele é o nosso Pai. A gente tem que entender de uma vez por todas que quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente se torna filho. E filho tem intimidade com o seu pai, de chegar e falar o que sente,
sabe? Então, assim, a gente tem que entender isso, que nós precisamos chegar até Deus e falar com Ele o que tem nos incomodado, o que tem nos afligido, entende? A gente deixa Deus muito distante, a gente se relaciona com Deus de uma maneira muito superficial, muito distante. Eu oro só por grandes áreas da minha vida. E isso daqui é uma pequena coisa, não preciso eu conversar com Deus. Jesus, ele morreu por você. Por você, pela sua vida. Então, ele se importa com cada área da sua vida. Cada coisa que tem te incomodado, por menor que seja, Deus, ele se importa com você. Então, aqui tem vários trechos do devocional que eu grifei, tá vendo aqui, ó? Que você pode pegar o livro aqui e ir grifando. E uma frase que eu quero que você pense e que você reflita e que você diga: você é filho amado. Você é amado. Deus, ele é seu pai. Então, você tem que dizer para você mesmo: eu sou filho amado do Senhor. Eu sou filho dele. Eu sou amado. E muitas vezes a gente não tem essa relação de pai e filho com Deus. A gente precisa rever essa nossa relação com Deus. Muitas coisas que acontecem na nossa vida a gente não leva até Deus. Por quê? Porque a gente não tem essa relação com Deus. Relação de intimidade, de estar ali todos os dias. Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Eu entrego o meu trabalho. Por que a gente não ora por isso? Hoje, você já agradeceu por você ter acordado? Agradeceu por você ter tomado o teu café da manhã? Agradeceu pelo teu almoço, pelo teu trabalho? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai deixando, que a gente não conversa com Deus, que a gente não agradece, e a gente tá só preocupado em o quê? Em reclamar, que Deus não vai se importar com as minhas situações, meus problemas que eu enfrento todos os dias no trabalho, em casa. Por que a gente deixa para falar com Deus só quando o calo aperta? A gente tem que ter essa relação mais próxima de Deus. E tô falando isso por mim, porque essa palavra, antes de eu trazer aqui pro canal, ela falou comigo primeiro. E eu espero de coração que essa palavra tenha falado com você. Então, nesse devocional, ele é muito legal porque você pode ir grifando e você vai lendo, você vai mergulhando no texto, você vai acompanhando na Bíblia. E voltando ali ao assunto da febre da sogra de Pedro, tem um pedacinho aqui, ó, talvez aquela febre fosse o sinal de algo muito ruim, que logo mais se manifestaria. Já pensou? Se você colocar um basta nisso hoje, por que esperar se agravar? Então, se você tem algum problema ou uma situação difícil, que por enquanto tá pequenininha, por que você não coloca diante de Deus isso? Vai esperar esse problema aumentar de tamanho? Não. Você vai colocar diante de Deus. Senhor, eu te apresento essa situação. Intervém por mim. Faz algo por mim. Não espere o problema aumentar de tamanho. Entregue ele para Deus, já coloque diante de Deus. A Bíblia diz que após a cura, a sogra de Pedro começou a servir quem estava na sua casa. Sim, ela começa a realizar suas tarefas com facilidade, sem peso e nem limitações. Creia que todo o peso, toda a fadiga excessiva que estava atrapalhando os seus projetos serão igualmente repreendidos. Você vai voltar a ter leveza na sua vida. Apresente a Deus onde está a sua febre, que tem assolado suas emoções. Conte a Ele, sem reservas, e deixe que Ele se incline sobre você. Deixe Deus ocupar o lugar dele de pai, enquanto você se senta no lugar de filho. Essa frase, eu parei e fiquei pensando. É muito tremendo isso.
Deixe Deus ocupar o lugar de pai, enquanto você se senta no seu lugar de filho. Será que eu e você estamos deixando Deus ocupar o lugar de pai dele na nossa vida? Ou a gente quer resolver tudo por conta nossa? Não tem nada melhor do que a gente deixar tudo na mão de Deus, que Ele resolve, enquanto nós ficamos na nossa posição de filho, porque o filho sabe que o pai resolve, que o pai cuida de tudo, não é assim? Nós que somos pais, os filhos têm segurança em nós. Então, por que nós não termos essa segurança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas? Então, eu quero deixar para vocês essa frase e que vocês reflitam nisso. Deixe Deus ocupar o lugar dele de pai, enquanto você se senta no seu lugar de filho. E mais uma coisa, repita para você mesmo: você é filho, você é amado. Nunca esqueça. Se você já entregou sua vida para Jesus, você reconhece que Ele é o seu Salvador, que Ele veio nesse mundo para morrer por você. Você é filho, você é amado. Então, nunca esqueça disso. Deus, Ele quer ser seu pai. Então, deixe Ele ser pai na sua vida. Eu tô falando pra mim também, porque essa palavra mexeu muito comigo. E eu espero de coração que essa palavra tenha ido ao encontro do seu coração também. Que você deixe Deus ocupar o lugar de pai na sua vida. Entregue tudo nas mãos dele. Porque esses dias eu tava eu tava lendo uma frase que me marcou muito e me deixou muito impactada. Dizendo que quando a gente não confia em Deus, é porque a gente tá duvidando do que Ele pode fazer. Já parou para pensar nisso? Então você tem confiado? Tem dado o lugar que Ele merece na tua vida? Pense nisso. Essa palavra falou muito no meu coração e eu espero que tenha falado muito ao teu coração também. E não esqueça, você é filho, você é amado do Senhor. Você é filho e você é amado. Eu vou deixar o link do livro para vocês. Gente, é muito baratinho, então se você puder, compre. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. O meu livro aqui, ó, não sei se dá para ver, ele tá até com marquinha aqui, ó. Marquinha de uso, porque eu já li várias vezes, né? Então ele já tá tudo grifado. Ele tem anotação e cada vez que eu leio o mesmo devocional é um aprendizado novo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido junto comigo através da palavra de Deus, através desse devocional. Vou deixar também aqui na descrição o meu Instagram, para vocês também me seguirem, tá bom? E comentem muito se vocês querem que eu continue trazendo esse conteúdo da palavra de Deus, conteúdo de devocionais, conteúdo os aprendizados que eu tenho tido com a palavra de Deus aqui. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Tchau!